Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos que ainda não são inscritos para se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike. Certo, meus amigos? E neste vídeo aqui a gente vai falar sobre a partida de ontem. O Vasco da Gama perdeu para o Palmeiras por 1-0 em São Januário e vamos repercutir a belíssima entrevista que o Mário Coelho fez com o presidente do Vasco da Gama, o nosso Levenciano. Meus amigos, primeiramente com relação ao jogo, que papelão o Vasco da Gama fez ontem. Um time sem vontade, um time sem brio. O Vasco da Gama durante o primeiro tempo se arrastou literalmente dentro de campo. Segundo tempo, o Vasco até teve algumas chances, mas muito pouco para aquilo que a gente espera do Vasco da Gama. A gente vendo alguns jogadores que são chaves no nosso time jogando muito mal. Não precisa falar, porque todos sabem aí que jogadores como Andrei e também Thales Magno caíram muito de produção com relação àquilo que estavam apresentando em outrora. E, meus amigos, um técnico literalmente perdido, esse técnico português aí, fazendo umas mudanças aí que a gente não entende bem porquê, né? Deixando aí claro que o problema não é o Ramon. O problema do Vasco da Gama aí é administrativo. E essa transição, ela tem que ser feita o mais rápido possível. O Campelo tem que entregar essa presidência do Vasco da Gama, porque os dias estão passando. O Vasco da Gama está aí na zona do rebaixamento. E se algo não for feito o mais rápido possível, se não houver um choque de gestão, um choque administrativo no Vasco, a gente vai conhecer sim o quarto rebaixamento, certo? E vamos falar agora sobre aí a entrevista que o nosso presidente, o Levenciano, concedeu ao Mário Coelho. E parabenizar o Mário Coelho pela entrevista, pelas perguntas, mandou muito bem. Eu espero que a partir de hoje, não é só os poderes do clube não, que alguns canais que eram parceiros do Alexandre Campelo também reconheçam que o Levenciano é o presidente do Vasco da Gama. Principalmente aqueles canais que davam oportunidades, né, para o Campelo de mês em mês falar mentiras e que deixaram de falar os projetos aí do Levenciano. Então eu espero aí que haja um consenso dentro e fora do clube e que verdadeiramente vocês reconheçam, porque é como o Sérgio Frias falou ontem: quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, certo? Então já está claro isso. Hoje a gente vai ter aí uma coletiva do Leven com participação aí do Romário e vamos ter também, possivelmente, novidades aí na justiça com relação a essa liminar que o ministro concedeu ao Mussa. Mas com relação à entrevista lá com o Mário, o Levenciano falou que tem 4 cartas de intenções de investimento para o Vasco da Gama na casa de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Olha, gente, é uma coisa de outro mundo.
onde o Vasco vai poder acertar a dívida aí com os seus credores, vai poder respirar. Então, olha, é uma coisa que eu estou esperando já há muitos anos. O Vasco colocar a casa toda em ordem. Isso é muito importante. A gente sabe que o Campelo deu umas declarações falando aí que, como ele não foi reeleito, ele não vai correr atrás para comprar o Benítez. Ele falou isso. E o Levenciano falou que já está conversando aí com o Independente cerca de 1 mês e meio, e que o Benítez fica no Vasco da Gama. Levenciano cravou isso, que ele vai comprar o Benítez, bancou a permanência do Benítez no Vasco da Gama. Então, torcedor do Vasco, fiquem tranquilos, porque ruim com o Benítez, pior sem o Benítez. E a gente sabe que o Levenciano é um camarada que sabe negociar, sim. O Levenciano ainda falou sobre o material esportivo do Vasco da Gama. Ele foi perguntado pela capa, né? Ele falou que todos os contratos devem ser respeitados, mas que ele tem um relacionamento muito bom. Ele chegou a apresentar o projeto Somamos para a Adidas, e ele tem um relacionamento muito bom com a Adidas aqui do Brasil, com o CEO da Adidas. Então a gente pode ter mudança também aí no material esportivo da gente. A Adidas pode chegar sim no Vasco da Gama, uma coisa que a gente já tinha anunciado aqui no nosso canal. E meus amigos, que haja pressa nessa transição, que o Campelo passe o bastão, que o senhor Mussa pare de palhaçada, e que também o Jorge Salgado, o Júlio Brandt reconheçam de uma vez por todas que perdeu, meu irmão, perdeu. Eleições do Vasco da Gama agora é daqui a 3 anos. Nas próximas eleições, eu dou uma dica para vocês: se unem. Ao invés de vocês fazerem isso no dia das eleições, façam isso antes. Se unem e tentem tirar o Levin de lá, certo? Façam dessa forma. E parabenizar mais uma vez o Sérgio Frias, que ontem ele foi enfático no programa dele lá no Casaca. Ele falou: quem venceu, venceu, quem perdeu, perdeu. Eleições do Vasco da Gama só daqui a 3 anos agora. É isso que um grande vascaíno faz. E eu aguardo aqui, conforme o Mário Coelho fez, eu aguardo que determinados canais aí no YouTube, uns de 160 mil, outros de 150 mil, entrevistem aí o Levenciano, certo? Então, Cordela já está aqui no Brasil, vai fazer a transição aí, o Mazuco deve participar de todo esse processo também, e é a união aí no Vasco da Gama, certo? Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos. Valeu!